Muito bom dia, eu sou o jornalista Albano Gado, estamos aqui no podcast Porto Alegre Oficial e hoje temos um entrevistado especial, né? Mesmo que o nosso nome seja Porto Alegre Oficial, temos páginas como Porto Alegre e também Rio Grande do Sul, os assuntos referentes à Grande Porto Alegre também são de grande importância, na medida que as cidades interagem, na medida que as cidades elas acabam precisando uma da outra. Então o Porto Alegre Oficial abre o espaço para que a gente converse um pouquinho sobre Canoas, sobre Cachoeirinha e sobre as cidades da Grande Porto Alegre. E hoje aqui conosco Vanderlei Marcos. Ele é o atual secretário da Defesa Civil e Resiliência Climática de Canoas. Bom dia, Marcos. Bom dia, Albano. Uma satisfação estar aqui no Porto Alegre Oficial, podendo trazer aí a população de Canoas e também a população da região metropolitana e um bate-papo aí, informações importantes aí sobre o nosso trabalho. Vanderlei, vamos começar falando um pouquinho sobre você, né? Para que os nossos seguidores conheçam um pouquinho de quem a gente está conversando e trouxe aqui para falar. Quem é o Vanderlei Marcos na gestão pública? Vanderlei é uma pessoa que está na gestão pública já há 20 anos, né? Já passei por diversas áreas, trabalhei no governo do estado, na gestão da governadora Ieda Crucius, tive uma passagem na administração pública também em Canoas, tenho especializações voltadas às questões climáticas e há 4 anos atuo na área da proteção e defesa civil. Comecei lá na cidade de Cachoeirinha como diretor da Defesa Civil e hoje, devido ao trabalho que a gente desenvolveu e também o conhecimento que a gente adquiriu, as especializações que a gente buscou, hoje estou secretário de Proteção e Defesa Civil e Resiliência Climática em Canoas, lá contribuindo com uma das cidades que mais sofreu com a questão da tragédia do ano passado. Você teve uma passagem pela Casa Civil, né? Pela área da saúde, defesa civil. Como é que ela moldou a tua forma de tomar decisões? Na verdade, eu tive uma grande experiência ali quando tive a oportunidade de trabalhar com a governadora na época, Ieda Crucius, pela questão principalmente de entender que o serviço público precisa ser levado a sério, né? E é isso que eu aprendi e trouxe de lá para cá em toda a minha vida pública, trabalhando para que a oportunidade que eu tenho, toda oportunidade que eu tenho, ela de fato faça a diferença na vida das pessoas. Mas principalmente fazendo uma gestão com resultados e também tendo a noção de que tratar principalmente o dinheiro público com responsabilidade. E o que te levou a te especializar em gerenciamento de crise e gestão de riscos? Na verdade, são posições, né? Então, eu comecei, por exemplo, lá como estagiário, lá atrás no governo Rigoto, minha primeira oportunidade. Depois eu permaneci, fui para a subchefia administrativa da Casa Civil, do governo Ieda. Depois eu tive uma oportunidade em Canoas, na área da saúde. E depois eu acabei tendo uma oportunidade do então prefeito Mick Breyer, lá em Cachoeirinha, em 2017. Quando eu entrei lá, era uma área mais administrativa, né? Então, tu vai te moldando, tu vai te especializando. E quando eu entrei em Cachoeirinha lá atrás, eu entrei na Secretaria da Cultura, depois eu fui para a captação de recursos, até a chegada da pandemia, e onde no pior momento eu assumi o hospital de campanha de Cachoeirinha, onde também eu tive que me especializar, estudar, entender, até para que a gente pudesse atingir os resultados que atingimos no hospital naquela época, no momento mais crítico da pandemia. Passado a pandemia, eu acabei com a gestão
do prefeito Maurício, com a entrada do prefeito, então, Christian Vazen, quando houve ali a cassação do prefeito Mick. Eu fui convidado a permanecer no governo e acabei assumindo a Defesa Civil, que então, assim como em vários municípios, não se tinha-se grandes estruturas, a Defesa Civil nunca foi pautada, né, de uma forma como ela é hoje. E com isso, quando eu assumi lá atrás, era eu e mais 2 colegas. E nós não tínhamos nenhuma estrutura, eu não sabia, de fato, e digo que nem o que era a Defesa Civil, né? Até porque, como nós conversávamos lá, não se tinha essa cultura, nós não tínhamos cultura de desastres, né? E logo que eu assumi, 15 dias depois, nós tivemos o primeiro alerta de ciclone, que foi o Iacucã, em maio de 2022, se eu não me engano. E ali eu vi a necessidade de me especializar, de entender, de estudar, de fazer formações e, principalmente, dentro de tudo isso, eu tenho como objetivo não só dentro dos pilares da Defesa Civil, mas fazer muitas ações de prevenção, porque é constatado ali principalmente pela ONU, saiu inclusive uma pesquisa que cada R$1 investido em ações de prevenção e mitigação, tu economiza na reconstrução de 17 a 20 dólares. Então, porque tu reduz os impactos dos eventos climáticos. E é isso que a gente buscou desenvolver ao longo do período que a gente ficou lá em Cachoeirinha. Lá nós fizemos a maior limpeza dos últimos 20 anos, iniciamos a maior limpeza de arroios, de córregos, que reduzimos muitos alagamentos, fizemos podas em conjunto com o meio ambiente, podas preventivas, fizemos ações para que a gente pudesse mitigar essas ações. E todo o trabalho que nós fizemos acabou nos levando aí em fevereiro para estar à frente da Secretaria de Defesa Civil e Resiliência Climática em Canoas. E a tua larga experiência, né? O quanto ela foi importante, tá, para fazer a diferença nas situações lá que aconteceram extremas no município de Cachoeirinha? Na verdade, a gente precisa estudar, né, entender o histórico das cidades, né, e hoje também na condição hoje de reeleito coordenador-presidente das Defesas Civis da região metropolitana. Então, todo gestor de proteção e defesa civil, a primeira coisa que tu tem que fazer é entender aonde que tu mora, quais são os riscos. E no caso de Cachoeirinha, na época, quando eu iniciei, eu tenho que entender que eu tenho lá um rio que passa, que é o Gravataí, que ele nasce lá na divisa com Santo Antônio. Então, eu tenho que fazer todo um monitoramento, não só da minha cidade, mas eu tenho que fazer um monitoramento também regional, porque tendo esse monitoramento regional, eu vou saber quanto choveu lá em Santo Antônio, quanto choveu em Glorinha, quanto choveu em Gravataí, e qual vai ser o impacto em Cachoeirinha. E esse monitoramento hoje, ele é essencial para que a gente possa estar tomando medidas de forma antecipada. Hoje, lá em Canoas, por exemplo, nós temos hoje um investimento que fizemos forte em monitoramento. Por quê? Porque, ao contrário de Cachoeirinha, que eu tenho arroios, mas tenho compensação um rio apenas, em Canoas eu tenho o Rio dos Sinos, eu tenho o Rio Gravataí e tenho o Delta do Jacuí, que me desce lá o Rio Caí, que me desce o Rio Jacuí, que são fusões de arroios. Se tu não tivesse conhecimento de que o Rio Taquari, ele nasce lá em Cambará do Sul, onde ele nasce como Rio Camisa, depois ele se junta em Ausentes com um afluente que vira Antas, que lá embaixo, lá em Santa Teresa, depois de Bento Gonçalves, ele se une, ele se funde com o Rio Carreiro, que nasce lá em Marau,
e vira Taquari, que depois vem se fazer uma junção com o Rio Jacuí aqui embaixo, que nasce lá em Passo Fundo, se tu não tiver essa noção, que é importante, assim como o Rio dos Sinos, que nasce no Caraá, mas que tem afluentes importantes, como o Rio Paranhama, que nasce na Serra. Então, quando tu tem um evento climático, uma previsão de um evento climático de intensidade, não me basta monitorar apenas a minha cidade. Eu tenho que monitorar desde Passo Fundo, desde Cambará, desde a Serra, todas as regiões para saber o quanto choveu lá e qual vai ser o impacto aqui embaixo. E, além de tudo isso, eu tenho que já ter uma previsão e estar atento aos ventos, porque, dependendo do vento, por exemplo, como o vento sul, ele passa a represar as águas do lago, as águas da Lagoa dos Patos, e ela passa a não receber as águas do Lago Guaíba. E tudo isso, ela influencia no impacto da velocidade que essas águas que chove lá nos afluentes vão chegar aqui embaixo. E isso é importante tu ter esse conhecimento de monitoramento para tomar decisões importantes juntamente com o prefeito, caso haja uma necessidade de algo mais brando, como uma evacuação, ou até mesmo a decisão de não ter que retirar pessoas se for preciso de forma desnecessária. Então, esse conhecimento de estudo, ele é importante. Então, a Defesa Civil, ela é muito mais complexa do que algumas pessoas acham. A Defesa Civil só atua quando chove. Não, nós atuamos lá em Canoas hoje 24 horas. Nós temos plantão 24 horas. Quando não está chovendo, nós atendemos ocorrências junto com o Corpo de Bombeiros, ocorrências rotineiras de incêndios. Nós ajudamos em resgate de animais que acabam caindo em valas ou com dificuldade. Nós temos uma equipe que faz o monitoramento do clima de forma constante. Nós, hoje, em Canoas, temos uma equipe 100% qualificada. Quando assumimos, pegamos uma equipe nova. Hoje, nós, a pedido do prefeito Ayrton, nós qualificamos as equipes com formações, qualificamos todo um cenário para que a gente possa, de fato, ter servidores que possam dar uma resposta rápida para a população quando necessário. Bom, quando ficou claro em Cachoeirinha que iriam enfrentar uma enchente, né? Qual foi o primeiro pensamento, tá? E quais foram os maiores desafios nas primeiras 24, 48 horas? Na verdade, como eu costumo dizer para os colegas, né, e para as pessoas, vamos um ano antes. Eu costumo dizer que nós tivemos vários sinais de Deus, né? Nós tivemos lá em maio o primeiro evento de grande intensidade, que foi na região do litoral, que foi Maquiné, Caraá e Santo Antônio. Lá nós tivemos o grande impacto, que já causou estragos de grande intensidade naquelas regiões e para aquelas populações. Depois nós tivemos lá em setembro, junho, o Vale do Taquari. Depois, em novembro, nós tivemos a região sul que foi afetada. Os 3 eventos climáticos que nós tivemos, de forma severa, atingiu essas regiões. A região, por exemplo, a região metropolitana, por estar na região leste, nós fomos menos afetados, mas sofremos as intensidades. E, conforme a proporção daqueles eventos, o nosso sistema de proteção, eles deram conta. Nós tivemos pontos de alagamentos, tivemos interrupção, tanto em Porto Alegre, quanto Canoas, quanto Cachoeirinha, naqueles pontos tradicionais, como as ilhas as ilhas em Porto Alegre, Paquetá, lá em Canoas, e o bairro Meu Rincão, lá em Cachoeirinha. Com esses sinais, tu precisa entender eles e aprender. E lá em Cachoeirinha nós nos preparamos, porque no período do ano de 23, eu tinha um problema lá, que é o Arroio Sapucaia, que
corta o bairro Meu Rincão, que faz divisa com Canoas e com Esteio. Esse arroio, ele é um arroio diferente de todos, porque ele recebe água do Rio dos Sinos e deságua no Rio dos Sinos. Ou seja, ele é porta de entrada e de saída. Toda vez que o Rio dos Sinos entra em elevação, o aumento, ele começa a jogar água para dentro do arroio. E como lá no bairro Meu Rincão, ele é mais estreito, não tinha vazão, e a parte dele mais populosa acabava criando inundações nesse bairro no período de 23, onde a água acabava chegando em alguns pontos a 2 metros de altura. Com essa retirada de pessoas que nós tivemos que fazer por 3 vezes no Meu Rincão, isso me fez que em 24 eu estivesse preparado para o Meu Rincão. Assim como Porto Alegre esteve sempre preparada para a região das ilhas. E Canoas esteve sempre preparada para questões de enchentes no Paquetá, na Barca e também na Berto Sírio. Só que veio-se um evento maior que, em vez de atingir de forma descentralizada, como foi em 23, acabou com uma proporção bem maior do que 23, causando, de fato, desta vez, problemas aqui na região metropolitana. E é importante dizer também que a gente vinha acompanhando também, como nós tivemos já um mês de abril muito chuvoso, que contribuiu principalmente para que ali no início de maio nós tivéssemos inundações, porque o solo já estava saturado, não havia mais absorção como nós tivemos o mês que choveu, de abril choveu, por exemplo, foi o mês mais chuvoso dos últimos 20 anos. Então, quando tivemos grandes volumes de concentração, essa água acabava escoando diretamente aos rios, porque o solo já estava encharcado e não absorvia. Então, isso tudo ocasionou com uma chuva de 600 milímetros em uma semana. Isso acabou ocasionando a grande tragédia que nós tivemos e que foi uma das maiores enchentes da história, ultrapassando a de 41. E é importante a gente dizer que o nosso sistema de proteção do nosso estado, ele foi baseado nas enchentes de 41. E veio uma maior. Agora, cabe a nós, quanto gestores públicos, quanto gestor de proteção e defesa civil, pensar além e tomar as decisões para que a população não sofra novamente. E lá em Canoas, nós somos o município que estamos à frente já da reconstrução das obras, estamos já reconstruindo lá os sistemas de proteções, como o dique da Matias, do Mato Grande, o dique da Rio Branco, já estamos com o dique da Niterói já em 90%, e estamos também, vamos ser o primeiro município a entregar a primeira obra de reconstrução, de proteção, que é o Muro da Cassol. Então, o prefeito Ayrton, ele teve esse olhar de que para que a gente possa, de fato, reconstruir e virar a página, a gente precisa reconstruir os sistemas de proteção, e é o que nós temos feito. Ainda sobre o Cachoeirinha, secretário, a estrutura do município ela era suficiente, né, para segurar, no caso, toda a dimensão que foi essa enchente? Eu digo que o que nos levou, né, para Canoas, e não só para Canoas, o que nos botou como uma referência na região metropolitana pelo trabalho, foi que sim, a nossa atuação. Nós estávamos preparados, nós tínhamos uma equipe de resgate. Claro, como eu disse, nós estávamos preparados para atuar no Meu Rincão de forma mais efetiva. Só que quando tu está preparado para uma situação, tu automaticamente está preparado para outra. Lá nós tínhamos estoques, como eu estava dizendo, a importância de tu ter, e é o que eu levei hoje, que nós temos hoje a Canoas, juntamente lá com o entendimento do prefeito Ayrton, hoje nós temos estoque de colchão, hoje nós temos estoques de suprimentos para que a gente possa, numa situação de emergência, a gente dar uma resposta rápida para a população. Lá nós tínhamos 800 colchões, 800 kits de
de dormitórios, tínhamos cestas básicas em estoques, tínhamos kit de limpeza, o que, conforme a água foi avançando, eu tinha como montar alojamentos de imediato para que as pessoas pudessem, conforme fossem sendo evacuadas, já sendo direcionadas para esses lugares de forma digna. E uma questão importante, assim, a questão humana, né? O que te marcou mais essa enchente? A solidariedade das pessoas. Né? A solidariedade das pessoas, eu acho que foi o que mais marcou, não só a mim, mas eu acho que todo mundo que esteve à frente. Né? Nós conseguimos dar as respostas que demos devido à solidariedade do povo brasileiro, onde chegou inúmeras no momento de dificuldade para todo mundo. Nós lá em Cachoeirinha, por exemplo, nós tivemos 22 mil pessoas atingidas diretamente. Em Canoas, 180 mil. Em Porto Alegre, acredito que o número seja superior também o de Canoas. Então, quando tu tem uma situação de calamidade dessa, se tu não tem o apoio e a solidariedade das pessoas, fica difícil de tu poder dar uma resposta imediata. E isso não faltou para que a gente pudesse, com a ajuda de todos, recebemos, além de apoio de voluntários para resgates, né, e salvamentos, nós também recebemos muitas doações de suprimentos, de colchões, de cestas básicas, de alimentos, de água, dos mais diversos, para que a gente pudesse fazer com que esses recursos chegassem o quanto antes para a população, para que eles pudessem estar enfrentando aquele momento de muita dor para eles, porque eles perderam tudo, que nem eu digo, não foi apenas o patrimônio, eles perderam a história da vida deles, que perderam fotos, perderam aquilo que eles construíram a vida toda. E se não fosse essa solidariedade, seria difícil a reconstrução. E no meio da crise, tá? Quais são as decisões, né, que precisam ser tomadas com pouco tempo e a informação limitada? Bom, é importante dizer que nós temos um sistema estadual de monitoramento que monitora a previsão do tempo 24 horas também. Nós lá em Cachoeirinha, no caso, eu, por sentir a necessidade, eu tinha ali um contrato pessoal, uma assinatura com a Metsul, no qual eu recebia lá na época as informações também da Metsul, um sistema que eu conseguia acompanhar em tempo real, já que nós não tínhamos um contrato diretamente com alguma empresa de assessoria. Eu achei a necessidade, na época, de ter para poder prestar um serviço e também sabendo da minha responsabilidade. Então, eu sabia que a previsão ela é muito complexa e para que tu possa tomar as decisões, tu precisa ter os recursos. Não era porque eu não tinha um contrato que eu não ia fazer esse investimento, porque eu tinha o entendimento de que também era um investimento de conhecimento para mim mesmo. E todo esse conhecimento, como eu disse, de monitoramento, ele te dá ali a condição de poder tomar as decisões. Nós criamos lá em Cachoeirinha, na época, o COPAI, a Comissão Permanente de Atuação de Emergência, que engloba todas as secretarias, que a gente levou esse modelo para Canoas, onde todas as secretarias sabem o seu papel. E isso é muito importante, porque se as secretarias não sabem quais são os seus papéis a ser desempenhados numa situação de emergência, seja numa microexplosão, seja num incêndio de grande proporção ou numa enchente, o que acontece? Dá o problema, se tu não está preparado, todo mundo vai tentar atacar e esquece de fazer a sua parte. Então, esta divisão de responsabilidades, ela é importante para que tu possa dar uma resposta lá na ponta. Então, nós sempre tivemos este cuidado de manter o governo preparado, informado,
né, para que a gente pudesse, de fato, informar a população também e dar a resposta imediata ali na ponta, que é o retorno à população. E onde é que termina a atuação técnica e começa a decisão política? Na verdade, nós temos os nossos pilares, que começa lá desde a prevenção, das ações de prevenção, ação de mitigação, as ações de preparação, quando tu identifica que se tem um evento climático de grande proporção, tu entra na etapa de preparação, que é preparar o governo, que é preparar as equipes para que tu possa, daí, chegando no dia, acontecendo o evento, para que tu possa ir para outra etapa, que era a resposta. Até a resposta é papel da Defesa Civil. Também 100% técnica. Quando entra a questão reconstrução, entra também, ela não deixa de ser papel da Defesa Civil, mas em muitos momentos ela também passa, por depender de decisões, ela passa a ser uma decisão também de cunho político, de cunho administrativo, coletivo. Secretário, nós tivemos um ponto muito polêmico aí, que o senhor acabou sendo atingido, né, por falta de informação, pelas questões lá em Cachoeirinha, né, que acabou causando o impeachment do prefeito, que foi a questão das cestas básicas e dos colchões, tá? É preciso que a gente faça alguns esclarecimentos aqui para a população de Cachoeirinha, em geral, aos interessados, tá? Durante uma calamidade, tá? A aquisição desses itens, né, cesta básica, colchões, fazem parte dos protocolos de resposta humanitária? Protocolos de resposta humanitária? Sim. E esses materiais, eles são considerados essenciais em situações de desastre? Sim, tanto que há um protocolo da Lei Federal 2030 que se chama-se ajuda humanitária. Tá? São ações de ajuda humanitária. Todas as pessoas que são atingidas, elas precisam receber ajuda. Daí a gente entra naquela questão que conversamos sobre a solidariedade. Se não precisasse de ajuda humanitária, não teria aquela comoção de envio de mantimentos do Brasil todo, né? E o papel da Defesa Civil, né, é que quando acontece um evento climático, dentro do nosso papel é informar os governos, tanto o governo do estado quanto o governo federal, através do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Lá tu coloca, em Porto Alegre eu tive no dia tal, a tal horas, um evento climático de chuvas intensas, com tantos, vamos dizer, 3.000 afetados, 3.000 desabrigados e 4.000 desalojados. Esses dados com perda nas economias, que daí tu tem que buscar os dados juntos às entidades dos setores como Sindiloja, SIC, os estragos e os danos na questão empresarial. Tu busca junto às secretarias de governo os prejuízos que se teve nos órgãos públicos, assim como juntamente com o corpo de engenheiros da prefeitura os danos em residências e com assistência social o número de atingidos e afetados. Quando é feito esse compilado, que chega essas informações para nós, nós colocamos lá de forma imediata, nós temos 10 dias para pôr esses dados no sistema, para que a gente possa ter o reconhecimento do governo do estado e após do governo federal. Quando a gente tem esse reconhecimento, de fato aconteceu o problema desse tamanho em Porto Alegre, onde ele é acompanhado pela Defesa Civil do Estado, que constata de fato que houve o problema, e com o governo federal. A primeira ajuda que o governo do Estado e o governo federal dá é liberação
o governo do estado libera suprimentos e o governo federal acaba liberando recursos para ajuda humanitária por ter o entendimento que as pessoas precisam de ajuda o quanto antes. E uma questão importante também, assim, tá? A Defesa Civil, ela tem a competência para realizar compras diretamente? Hoje, diretamente não. Hoje, tá, eu na condição de secretário, eu sou ordenador de despesa. Por ser ordenador de despesa, hoje, lá em Canoas, eu tenho a responsabilidade. Hoje eu sou coordenador de despesa, o que não era no caso em Cachoeirinha. Em Cachoeirinha eu não era ordenador de despesa, eu era diretor da Defesa Civil e a minha diretoria fazia parte de um outro órgão, porque ela não era secretaria, ela respondia ao gabinete do prefeito. Todas as compras, todas as decisões partiam do gabinete do prefeito. Nós não fazíamos compras, né? Tá, e me diz, então, assim, a competência da Defesa Civil, né, ela era emitir pareceres e orientações técnicas. Orientações técnicas. E sugerir, né? Quando a gente via, a gente sugeria ou não. Por exemplo, quando chegava o recurso de ajuda humanitária, o recurso ele já vem vinculado, ele já vem disponível. Tu não pode gastar para outra coisa a não ser para aquele fim. Por exemplo, ele vem para a cesta básica, ele vem... Isso não só para Cachoeirinha, ele vem para todos os lugares. Ele vem para a cesta básica, ele vem para colchão, ele vem, dependendo do evento, para colchão, para limpeza e para dormitório. Então, tu tem um limite para gastar. E nós buscamos, nesse momento, ele te autoriza a fazer compras diretas, neste caso, porque ele é como se fosse um cartão corporativo, que é uma conta aberta pelo governo federal, que tem as normas específicas, e ele te dá porque ele precisa ser... as coisas, os itens precisam chegar o quanto antes. Então, é uma forma de burlar toda aquela burocracia. Não que não precisa-se de controle, precisa-se de orçamentos, precisa-se prestar contas, né? E nós lá sempre buscamos no que ficou de atribuição da Defesa Civil, que foi nos eventos climáticos de 23 e nos eventos climáticos que tivemos 2, né, no ano passado, nós buscamos sempre a forma correta e buscando também a qualidade e também o menor preço, mas também a qualidade e dar dignidade para as pessoas. Tanto que em todas as vezes que nós atuamos, nós devolvemos, por exemplo, no último que nós tivemos, que foi no temporal, atuação direta, nós devolvemos aí mais de 145 mil para o governo federal, que sobraram, né? Então, e referente que tu me disse nas questões, por exemplo, da enchente, nós não participamos de compras de cesta básicas, de colchões, primeiro porque nós tínhamos, quando perguntado, nós tínhamos o entendimento de que não havia necessidade, porque nós tínhamos um estoque. E também estávamos recebendo muitas doações, né? Então, e segundo, nós não tínhamos poder legal de fazer compras, porque, como eu disse, eu não era ordenador de despesa. E de quem partiu, então, a decisão final para fazer a aquisição desses insumos, já que, na sua concepção, não precisava? Eu acredito que daí foi uma decisão de governo, uma decisão lá de governo que não passou por nós, né, superior. E o que... Já que nós fazemos parte do gabinete do prefeito, essa decisão daí partiu... Tanto que a gente não acompanhou, não... Nosso foco durante a enchente era os resgates e era salvar a vida. A gente não participou diretamente em abrigos, a gente participou resgatando animais e resgatando as pessoas e tivemos um resultado positivo, tanto que não tivemos nenhum óbito, felizmente, na nossa cidade. Conseguimos aí também atuar na recuperação da cidade de forma ampla. E o que o senhor considera importante, tá? Que a população entenda sobre esse processo decisório? Eu acho que
quanto o processo decisório, né, eu sou um democrata e eu respeito a questão da democracia, a autonomia dos poderes, a legitimidade. E dentro da democracia, da Constituição, diz que qualquer eleitor que more em qualquer cidade que se sentir lesado ou tiver alguma suspeita, ele pode fazer ali a solicitação de uma CPI, né, junto à Câmara de Vereadores. E cabe à Câmara de Vereadores aceitar ou não, ou é o papel legítimo também da Câmara poder fazer essas investigações. Então, o que está acontecendo lá, né, eu acredito que muitos dizem que é golpe, não acredito que seja golpe, acredito sim que a Câmara de Vereadores está fazendo o seu papel legítimo, está fazendo aí as apurações, as investigações. Eu não sei como é que anda, porque o meu foco hoje é 100% Canoas. Como eu digo, apesar de morar em Cachoeirinha, vivido, muitas pessoas me perguntam, eu digo, eu não tenho tempo, até porque a população de Canoas, que é a população que hoje me paga o meu salário, ela me quer 100% focada nos problemas de Canoas. E é o que nós temos feito. Mas acredito, sim, que é, sim, como eu disse, um processo legítimo, onde eu não tenho dúvidas aí que os vereadores vão saber fazer os procedimentos, as avaliações e tomar a melhor decisão dentro da verdade. E como é que para um gestor técnico, né, que se doa, que passou por um evento climático, uma tragédia, né, climática excelente, como é que é para você que foi responsável ver a sua área citada em investigações e debates públicos? Na verdade, não é a nossa área, né? Porque nós, como eu disse, eu passei pelo hospital de campanha, passei pela Defesa Civil, enfrentei não só enchente, enfrentei lá microexplosões temporais de grandes intensidades, alagamentos, inundações, tanto que a minha gestão lá e também em Canoas é uma gestão transparente, tanto que nós somos o único município que hoje nós temos um histórico de eventos climáticos, porque nós não simplesmente, que é um direito dos prefeitos, identificarem e fazerem os protocolos de situação de emergência ou calamidade nível 1, ficar só no município, utilizar apenas recursos do município. Nós não, nós buscamos o reconhecimento do Estado e o reconhecimento do governo federal para que, de fato, seja comprovado o que nós estamos dizendo, os dados e a legalidade, e também para que a gente possa ter o apoio dessas entes federativos, né, na reconstrução e no aporte. E é essa transparência que eu trago quando tu me perguntou o que tu trouxe na tua vida lá para dentro da Defesa Civil, até hoje. É o compromisso com o bem público. E é isso que eu trago. E eu jamais faria algo que pudesse, como eu sempre digo, tem algo que eu aprendi em casa, que é o nome. Meu pai sempre me ensinou, nós só temos uma coisa, que é o nosso nome. E graças a Deus hoje a gente criou um tamanho, criamos aí, tanto que eu estou aqui no Porto Alegre Oficial e como a gente é chamado para outros, porque a gente tem um trabalho, porque a gente deixou um legado por onde a gente passou. E é esse nome que eu preservo. E por cuidar do meu nome, por cuidar do meu legado, qualquer gestor público pode ter tranquilidade que eu jamais vou fazer algo que vá o prejudicar. Então, é isso que a gente tem buscado, fazer a coisa certa por onde a gente passou. Ninguém passa por uma pandemia como eu passei, num hospital de campanha que só faltava, como a gente dizia, ser investigado pela SWAT, passar sem nenhuma mácula, onde sem ser citado em nenhuma das investigações, e pelo contrário, o nosso trabalho refletiu tanto lá, na época que o prefeito Mick foi inocentado em todos os processos do hospital de campanha. Passamos por todos os processos em Cachoeirinha,
de eventos climáticos, também sem ser citado e sem ser indiciado em nada, porque nós sempre buscamos fazer, de fato, a coisa séria. Aquilo que nós fizemos, nós validamos. O que os outros fizeram ou que está que não compete a nós, não passou por nós, então eu não posso nem opinar, né? E que as pessoas ali, se de fato houve, se de fato não houve, a gente sabe que saiu nos veículos de comunicação, mas a gente tem a tranquilidade de que nós fizemos a nossa parte de forma tranquila e que se teve alguns envolvimentos e, de fato, algumas pessoas depois foram afastadas e nós permanecemos. E só saímos de Cachoeirinha porque recebemos o convite, que eu me orgulho muito, de estar hoje ao lado do prefeito Ayrton, do vice Rodrigo Busato, cuidando da cidade de Canoas, que foi uma das cidades que mais sofreu com a enchente e que, de fato, também eu tenho o apoio, o reconhecimento e que não me negam condições de trabalho e autonomia para dar o meu melhor. Bom, até para encerrar esse assunto, nitidamente houve, então, um choque de opiniões, né, divergentes entre Defesa Civil e o comando da Prefeitura de Cachoeirinha. Qual é o limite entre a responsabilidade técnica e a responsabilidade política? A decisão sempre é dos entes, né? É isso. Nós somos, por exemplo, na situação, a responsabilidade ela é coletiva. Se tem a decisão final, é do executivo. Bom, acho que a enchente trouxe um aprendizado para toda a população, né? Mas, especificamente para você como gestor público, qual foi o aprendizado que teve? E se novamente, né, obviamente gostaríamos que isso não acontecesse, o que tu faria diferente, certo? E se já foi preparado agora, vamos dizer, se tu deixou preparada a Cachoeirinha para uma possível tragédia novamente, e se Canoas também já está preparada para esse acontecimento? Bom, é importante dizer que já faz mais de 10 meses que eu saí de Cachoeirinha. E faz mais de 10 meses que eu respiro a cidade de Canoas. Sim, quando nós saímos de lá, a gente deixou preparada, sim. E quanto Canoas, a gente tem trabalhado junto com o prefeito 24 horas. As obras de proteção, como eu disse, da cidade, elas estão acontecendo. Nós fizemos investimentos. Hoje nós somos, com exceção de Porto Alegre, nós somos... estamos entre as duas únicas cidades do estado que tem um meteorologista na equipe que faz o monitoramento 24 horas. Isso aumenta a nossa assertividade. A gente tem hoje uma equipe qualificada, temos um cadastro com 782 voluntários, onde desses 772, 290 já passaram por treinamentos. Criamos um núcleo comunitário no bairro Matias Velho, com 30 voluntários treinados e com equipamentos. Temos tomado todas as decisões e medidas para que, caso aconteça algo de grande proporção, a gente possa estar preparado para dar uma resposta rápida para a população. Se não der para prevenir, mas sim mitigar os danos para que seja causado o menos impacto possível para a nossa população. Mas o mais importante é deixar o legado para nós de que nós precisamos preparar a nossa população para o futuro, porque se daqui 50 anos, 60 anos vier a acontecer novamente algo da mesma proporção, a nossa população ela precisa estar treinada, preparada, assim como já é realizado em outros países que sofrem recorrentes com os danos, para que os danos e os estragos e a preservação da vida impere. Tem algo a mais que você gostaria de esclarecer nesse assunto que nós pautamos aqui? E se você tem alguma mensagem, né, para o pessoal da região metropolitana? Bom, é importante dizer que, claro, faz parte, como eu digo, faz parte da nossa história, e eu me orgulho muito da minha história.
vim preparado para uma entrevista para Canoas e entramos também em Cachoeirinha, e quem tem uma história e preza por ela como eu, a gente não tem dificuldade nenhuma de responder, e fico grato até pelas perguntas para que a gente possa também esclarecer para aquela população que tem um apreço e uma confiança enorme no nosso trabalho e na nossa pessoa, né? Mas quero dizer para a população, tanto de Canoas, principalmente agora para a população de Canoas, que não tenha dúvida que o nosso governo, através do prefeito Ayrton e do nosso vice Rodrigo Busato, nós temos tomado todas as medidas. Como eu disse, nós seremos a primeiro município que vai entregar uma obra de reconstrução já no mês que vem, que é o Muro da Cassol. As obras, elas estão andando, o governo federal tem sido o nosso parceiro nos aportes para que isso possa se tornar realidade. O governo não está medindo os esforços e hoje a Defesa Civil ela está mais preparada para que a gente, de fato, possa cuidar da cidade. E agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E também desejar aí um Feliz Natal, um bom Ano Novo a todos. Dizer que 2025 foi o ano da reconstrução, mas que 26 seja o ano do desenvolvimento e também das realizações dos sonhos de todos. Obrigado. Tenho certeza que a população de Cachoeirinha é grata ao seu trabalho, né, que foi feito. Até mesmo que o senhor falou que não teve nenhum óbito, isso é um número muito importante, né? E também desejar sucesso aí na gestão de Canoas, que é uma cidade que passou por tantos problemas, né, na situação, e que, obviamente, como toda cidade, também tem outros problemas, não só a enchente, né? A questão até que tu falou dos óbitos, eu devo muito, que nem eu disse, a gente teve a tranquilidade, o papel da Defesa Civil em Cachoeirinha, naquele momento, foi apenas nos resgates, em salvar vidas. Até porque a descentralização, como foi feita pelo governo, que eu acho que funcionou, então as responsabilidades de abrigos, de ajuda humanitária, de compras, essas todas as questões, essa carga toda, ela não ficou sobre a gente. Ela ficou ali, a primeira-dama assumiu os abrigos, assumiu as questões as outras demandas, junto com o prefeito, junto com o colegiado, que também nos proporcionou, quanto Defesa Civil, focar no que era mais importante, que era salvar vidas. E foi o que nós fizemos. Tá, muito obrigado. Seja bem-vindo quando precisar. Obviamente, num momento, né, melhor, para que possamos falar, né, não de uma tragédia, mas também sobre o trabalho bem feito que o senhor está fazendo em Canoas, tá bom? Obrigado. Valeu.